Boa noite a você que nos acompanha aqui pelo canal Esporte no Ar. Hoje vamos falar de um assunto, olha, um assunto difícil, um assunto chato, um assunto que ninguém queria lembrar. Mas hoje nós estamos aqui no dia 8 de julho de 2024, mas nós vamos recordar um acontecimento que ocorreu no dia 8 de julho de 2014. Eu vou até colocar aqui porque de jeito, vou colocar na legenda, porque você já. Quem lembra de data assim, gosta de estatística, vai lembrar do que eu tô falando, né? Há 10 anos atrás, o Brasil passava pelo maior vexame de sua história no futebol. Era derrotado em casa, né? Jogando no Mineirão, na semifinal da Copa do Mundo, aqui no Brasil em 2014, aquele fatídico 7-1 para a Alemanha. Lá vem ele de novo, né? Vocês lembram disso? Na narração do Galvão, onde o Brasil foi humilhado, massacrado pela Alemanha, e no final seria a grande campeã da Copa, né? Então hoje a gente vai recordar, né, esse dia triste para nós brasileiros, para o povo que gosta da seleção também. É um dia que ficou manchado mesmo. Ó. Muita gente deixou de torcer para a seleção brasileira, inclusive eu já tive alguns relatos de pessoas que não quiseram mais saber. Aquela derrota na Copa de 50 para o Uruguai ficou esquecida, porque o 7-1 totalmente, né? Ele tomou conta ali do noticiário, o mundo inteiro. Foi a maior goleada que o Brasil sofreu na sua história, né? Como seleção brasileira. E a gente vai falar um pouco desse momento, onde a gente estava no dia, onde estava assistindo, curiosidades. E também vamos falar do atual momento da seleção brasileira, né? Brasil que está disputando aí a Copa América, vai ter alguns amistosos ainda, logo logo tem eliminatórias, o Brasil não está muito bem colocado, inclusive, nas eliminatórias, mas agora com o Dorival, a gente tem um ânimo melhor para que a seleção possa seguir bem em frente. Então vamos falar um pouco daquele momento, do atual momento da seleção brasileira e também desse meio tempo, né? Quem foram os técnicos depois do 7-1. Mas antes de começar, eu queria saudar aqui o meu parceiro, né, que está participando com a gente hoje aqui, grande Caio Bezerra, jornalista, que também está no YouTube aqui, ó, vou colocar o nome do canal dele, ó, sigam lá, viu, gente? Sigam lá, que o canal é bacana, participei também algumas vezes, então, o meu convidado de hoje aqui, o nosso convidado no canal Esporte no Ar, é o grande meu amigo, meu irmão, Caio Bezerra. Boa noite. Fabinho, que moral, hein? Obrigado aí pela grande apresentação. E é isso, se inscrevam no RCit, estamos chegando em 2.600 inscritos, se inscrevam aqui no Esporte no Ar também, que é importante, ajuda bastante a gente. E vamos falar desse assunto aí, o Fabinho, que para mim é triste. Eu gosto de futebol, gosto muito da seleção. É um dia que eu lembro perfeitamente o que eu estava fazendo, o que eu fiz antes do jogo. Então é um dia ali que marcou bastante, infelizmente, negativamente, né? Copa do Mundo no Brasil, todo mundo naquela animação, naquela alegria. Mas esse dia 8 de julho, aí 10 anos atrás, foi um dia realmente muito triste para quem gosta de futebol. Realmente, Caio, você disse tudo, né? Foi uma vergonha mesmo. Eu vou até contar uma história aqui rapidinho para a gente começar nesse assunto do que a gente estava fazendo naquele fatídico dia 8 de julho de 2014, semifinal de Copa do Mundo. Brasil de um lado e Alemanha do outro. Lembrando, né, que naquele dia o Neymar não estava. Não, o Neymar sofreu uma falta no jogo anterior contra a Colômbia, né, uma falta cometida descaradamente, né, faltosa ali pelo Zúñiga, e aí o Neymar acabou ficando fora da Copa do Mundo. Nesse jogo entrou o Bernard, né, o alegria nas pernas. Mas mesmo assim, mesmo com alegria ou sem alegria, o Brasil não viu a cor da bola e levou uma traulitada de 7-1, gente. É impressionante. Até hoje eu não acredito que aconteceu aquele jogo da forma que foi. Você perdeu uma coisa, né, Caio? Mas você ser humilhado do jeito que foi vergonhoso. Então é algo que vai estar nos livros de história no futuro. É algo que ninguém vai esquecer, infelizmente. A gente queria esquecer, mas é impossível. Você sempre vai lembrar. Quando tem Brasil e Alemanha, que teve esse jogo do 7-1, sendo a maior goleada de uma semifinal de Copas do Mundo, e ainda a maior goleada da história que a seleção brasileira sofreu, né? Então é algo que, infelizmente, vai ser difícil, né? As próximas gerações também vão aprender isso, vai ser difícil esquecer. Mas eu queria contar uma história que nesse dia, eu estava aqui em casa, né? Assistindo o jogo, tava eu, acho que meu pai, minha mãe, meu irmão não tava trabalhando, e tava um amigo meu, Fabrício. E a gente tava assistindo um jogo normal, né? Como a gente já tinha assistido as quartas de final, e tava assistindo a semi. Com aquela expectativa, né? O Brasil vinha bem,
se classificou na Bacia das Almas contra o Chile nas oitavas de final, né, nos pênaltis. Daí nas quartas ganhou da Colômbia de 3-1, também um jogo difícil, mas o Brasil conseguiu uma boa vitória. O ponto negativo foi a saída do Neymar, né, que se lesionou e acabou não voltando mais para a Copa. Então o Brasil chegava contra a Alemanha ali, né, naquela expectativa enorme, jogando em casa, Mineirão lotado, Brasil em busca do Hexa. Era o momento do Brasil carimbar sua vaga para a semifinal. Só que do outro lado, né, tinha a Alemanha de Miller, a Alemanha de Kroos, a Alemanha de Klose, de Neuer, de Podolski, Schweinsteiger, um timaço da Alemanha de 2014, que acabou metendo 7-1 no Brasil. E aí tá, a gente tava assistindo o jogo, aí saiu o primeiro gol. Na verdade, o primeiro lance do jogo foi o lance do Marcelo, né? Não sei se o pessoal lembra, mas foi o Marcelo que chutou pro gol. E o Brasil teve uma primeira chance, sim, bem remota de gol, mas digamos que já conta, né? Então a primeira chance foi do Brasil. Aí depois foi ladeira abaixo, né? Aí saiu 1, 2, 3, 4. Caio, eu vou te falar, quando saiu o quinto gol do Brasil, não, do Brasil, o quinto gol da Alemanha, né? Eu simplesmente Quem olhei pro dera, meu né? amigo e Quem falei, dera. quem dera fosse do Brasil, né? Aí é sonho demais. Eu simplesmente olhei pro meu amigo e falei, não vamos ver mais isso não. Vamos jogar videogame. Aí simplesmente deixou o futebol de lado, deixou a seleção brasileira pra lá e foi jogar videogame. O único corajoso que ainda ficou assistindo até o final, até o sétimo gol, foi meu pai. Ele ficou sozinho assistindo, sofrendo, ali vendo o final do jogo, né, que terminou aí com um gol do Brasil, um gol de honra do Oscar, mas ficou nisso, né, ficou um resultado final aí emblemático, mas quando saiu o quinto gol, simplesmente a gente deixou de lado e foi jogar videogame, que era muito melhor. Tava uma vergonha. Eu, na hora que eu vi sair no quinto gol, Caio, de verdade, eu pensei que ia ser uns 10 ali. Mano, toda hora é gol, né? Eles atacavam, era gol. Voltava de novo, era gol. Saída de bola é gol. Aí eu falei, mas não dá mais, né? Então a gente realmente imaginava que seria muito pior do que foi. Olha que 7 já é grave, né? Mas agora eu queria que você contasse para nós, Caio, aonde você estava, como que foi aquele dia triste, né, para o futebol brasileiro. Eu fiz igual seu pai, eu fui masoquista também. Eu acompanhei até o último minuto do jogo. Eu tava num churrasco com meus amigos, a gente tava bem empolgado, né? Copa do Brasil, tinha 18 anos, então tava curtindo bastante essa Copa. A gente tava indo pra Vila Madalena, tava fazendo muita coisa durante a Copa. E esse jogo a gente resolveu fazer um churrasco lá no condomínio que eu morava, antes de casar. E beleza, churrasquinho organizado, a galera reunida, começou o jogo, tava todo mundo sentadinho lá, vamos acompanhar o jogo. Aí foi igual aconteceu na sua casa, 1, 2, 3, 4, aí o pessoal já começou a levantar. Aí teve um que já pôs o som, já começaram a beber, já começaram a assar carne de novo. E eu fiquei na frente da TV, acompanhando até o último instante do jogo, mas sem acreditar, sabe? Eu olhava pra TV, eu falei, meu Deus, não é possível, é um pesadelo, eu não tô acompanhando isso. Inacreditável, né? Confesso que todo mundo curtiu bastante aí depois do jogo, mas eu fiquei meio deprê ainda, meio, sabe, anestesiado, em estado de choque. Foi um dia, pelo menos pra mim, que gosto muito de futebol, gosto muito da seleção, comecei a gostar de futebol por conta da seleção lá em 2002. Eu também. Foi um dia bem triste. Então, enfim, a gente sabia que a nossa seleção não era uma seleção forte. Hoje a gente analisando, até na época, a gente sabia que a Alemanha era uma seleção mais forte, a Alemanha estava fazendo uma Copa melhor que o Brasil, era normal vencer. Agora, de 7, nada deu certo. A seleção a gente sabe que era de mediana para fraca, mas do jeito que foi. Olha, Fabinho, acho que a gente pode ver mais 30 Copas do Mundo, a gente não vai ver isso acontecendo com o Brasil mais, viu? Acho que o que aconteceu ali no dia 8 de julho de 2014 não acontece mais. Concordo com você, Kai, realmente. É um placar que a gente não vai ver nunca mais. Eu espero que não, né? Eu espero que a gente não veja mais, porque é muito difícil, não só a seleção brasileira, como qualquer outra seleção gigante, né, do futebol mundial. É muito difícil você ver isso acontecer ou imaginar que vai acontecer isso de novo. É um momento que ficou ali, um momento único, espero que só seja aquela vez mesmo, né? E que realmente não se repita mais, mas realmente foi vergonhoso. Muita gente falava antes da Copa de 2014,
que o maior vexame da seleção brasileira havia sido a derrota na final do Maracanã, no Maracanaço, né, em 1950, em que o Brasil também perdeu uma Copa jogando em casa. Só que aquele momento era muito diferente, né? Porque em 50, o Brasil não tinha ganhado nenhuma Copa do Mundo, né? Ele vinha de maus resultados na Copa de 54, onde perdeu para a Hungria de Puskás. 38 e 34 também acabou perdendo a Copa do Mundo. Na Copa de 38 não teve Copa, né, por causa da guerra. Mas o Brasil não vinha, assim, de resultados importantes de Copas do Mundo. Ainda estava uma seleção em construção, né? Praticamente na década de 30 era mais amador do que profissional. Mas em 50, o Brasil tinha uma grande seleção brasileira, né? Composta aí por grandes jogadores do futebol carioca e alguns jogadores também do futebol paulista. Então o Brasil ia com tudo para frente e acabou chegando na final. Acabou chegando na final e foi surpreendido pelo Uruguai. Naquele ano, né, naquela ocasião, o Brasil jogava por empate na decisão, que seria campeão, né? Conquistaria a primeira Copa do Mundo. Mas, infelizmente, né, o gol de Gigi ali colocou tudo por água abaixo e o Brasil acabou perdendo a Copa do Mundo no Maracanã diante de 200 mil pessoas. Imagina, Caio, 200 mil pessoas no Maracanã, hein? Naquele tempo podia, né? É inimaginável hoje em dia, né? Hoje a gente vai num estádio que tem 40 mil, a gente já acha que tem muita gente, Já tá imagina lotado. 200 mil. E eu acho que se para alguém foi bom esse 7-1 em 2014, foi para a família do Barbosa, né? Que o Barbosa foi injustiçado por tantos Foi. anos, foi tão criticado. Ele pode ter errado na final, mas enfim, faltou fazer gol do outro lado também. Nunca o erro é de um cara só e eu acho que minimizou bastante a culpa dele. Em 2014 ele já não estava mais entre nós, porém a justiça foi feita. Eu acho que ele não estava entre nós. Deixa eu ver se eu não estou sendo injusto. Vou dar um Google aqui, Fabinho, mas vai falando Opa, aí. fica à vontade. Realmente, ele foi muito injustiçado na sua vida toda, sempre culpado, né, pela derrota. Mas se você analisar bem o lance ali friamente, teve também uma falha na zaga, na marcação, que deixou o Gigi livre, né? E ele fez o que quis, bateu ali no canto ali e fez o gol. Pode ser falha de um, mas também pode culpar o outro, né? Quando um erra, é o time todo. Então, Exatamente. o Abel Ferreira fala muito isso lá no Palmeiras, então eu concordo com ele nisso. Não é um jogador só, é equipe, né? Um falha, é igual você na empresa. Um erra é pelo nome da empresa, né? É a mesma coisa no futebol e foi o que aconteceu em 50. Então foi um momento triste também, para aquele, ainda mais que o Brasil não tinha nenhuma Copa do Mundo. Em 2014 já era diferente, né? O Brasil já tinha 5 taças aí levantadas, até hoje é o maior campeão de Copas do Mundo e chegava no Brasil ali, não, como você disse no início, né? Não que tinha um super time, né? Tinha uma forte seleção, mas a gente imaginava que o Brasil pudesse, né, trazer o hexacampeonato. Ainda mais pela campanha que vinha fazendo, os amistosos que vinha jogando bem. Em 2013 conquistou a Copa das Confederações de maneira brilhante, né? Ganhando da forte Espanha de Vicente Del Bosque de 3-0 na final, né? Para quem não se Atual lembra, campeã do mundo, né? atual campeão do mundo, exatamente. Para quem não se lembra, de 2008 até 2012, a Espanha ganhou 2 euros, né? E ganhou uma Copa do Mundo, que foi em 2010. Então a Espanha tinha um super time, né? Era a base Real Madrid e Barcelona ali reinava. Então o Vicente Del Bosque era um grande técnico, que a gente falava que era o Felipão espanhol, que eram parecidos, né? E aí teve esse confronto em 2013, nossa, e o Brasil deitou na Espanha, né? Fez 3, não poderia ter sido mais. E também, durante a competição toda, ele ganhou da Itália. Então, teve jogos importantes aí que o Brasil se destacou, né, nessa pré-Copa do Mundo. Então, chegar em 2014, né, grande favorito a conquistar. Mas não imaginava, né, que teria uma Alemanha pela frente. Você descobriu do Barbosa aí? Descobri, ele faleceu em 2000, então ele faleceu bem antes aí da Copa de 2014. Não pôde presenciar em vida, mas hoje com certeza o Barbosa é muito menos falado do que era antes da Copa de 2014, então que Deus o tenha. Eu acho que Com agora certeza. realmente ele descansa em paz. Nossa, e ele não viu nem o Penta, né? Porque faleceu em 2000, o Brasil conquistou o Penta em Não. 2002. Foi antes. E o
você estava falando da seleção espanhola, eu acho que isso acabou dando uma empolgada em todo mundo também, porque a seleção brasileira ela vinha de desconfiança, até porque não ganhou a Copa de 2006, chegou até as quartas em 2010, idem. Pô, aí ganhou a Copa das Confederações, do jeito que ganhou, né? 3-0 contra a Espanha, um puta de um show no Maracanã. Ganhou bem da Itália, ganhou bem do Uruguai, seleções ali Fortes, que né? sem dúvida sempre são fortes, impõem respeito. Então, pô, empolgou muito. E aí chegou na Copa, mas era um sinal, né, Fabinho? Você falou daquele jogo contra o Chile, foi uma partida horrorosa da seleção brasileira. Foi. Na fase de grupos, não fez aquela grande fase de grupos. Então, óbvio, né? 7-1 ninguém apostava. Na época não era moda essas casas de apostas, né? Mas Sim. se existissem as casas de apostas, eu duvido que alguém apostaria em um 7-1. Pô, quem apostasse num resultado desse estava rico. Nossa, milionário. Até esses torcedores, né, que a gente conhece aí, que torcem contra a seleção brasileira, né, torce até para a Ah, Argentina ou então outro país, eu acho que nem eles apostariam 7-1, viu? nem eles. E Bem, falando em torcedor brasileiro que torce para a Argentina, foi um pesadelo a Copa de 2014, né, no fim das contas, porque o Brasil tomou 7 da Alemanha e a final era uma Alemanha e Argentina. é, A gente tinha tomado 7 tapa na cara da Alemanha e tinha que torcer para a Alemanha. Não queria que a verdade. Argentina ganhasse a Copa aqui dentro do Brasil. Sim, Então, pô, os caras humilharam a gente, no fim das contas, teve que torcer para a Alemanha e felizmente deu a Alemanha, né? Imagina a Argentina comemorando um título de Copa, pô, dentro do Maracanã, seria seria dolorido, triste, viu? pesado, Mais seria pior dolorido. ainda. É. Só para lembrar o pessoal aqui ligado no Esporte no Ar, né? Vou mandar um abração também para quem sempre interage com a gente, né? A Luzia Bergalho, Tom Santos, Humberto Bárcaro, a Maria Genari, a Gorete, o Marcos, o João, todo mundo que interage com a gente sempre, o Matheus. E mandar um beijão para todo mundo aí, um abraço. E continue interagindo, viu, gente? Ó, se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, ajude a gente a fortalecer o canal aqui, ó. E o nosso Instagram aqui tá na tela, Esporte na Hora Oficial. Sigam lá que sempre tem conteúdo bacana para vocês. E sigam também, né, o canal do nosso amigo Caio aqui. Canal é R-City, né, Caio? R-City, isso aí. R-City. E um Sigam grande lá. abraço para todo mundo que está na audiência também. Faço dos abraços do Fabinho os meus também. Muito obrigado aí pela moral. Agora vamos recordar a escalação de Brasil e Alemanha, dia 8 de julho de 2014. Vamos ver se o pessoal lembra, hein? O Brasil foi a campo com Júlio César, como diria o Bueno, Maicon, Davi Luiz, Dante e Marcelo. Quem imaginava, né, em 2014, que Marcelo e o Davi Luiz estariam jogando aqui em terras brasileiras, né? Um joga no É, Flamengo e outro no Fluminense. 2014, e isso era inimaginável ainda, né? Luiz Gustavo, que joga hoje no São Paulo, também estava lá. Fernandinho, que joga no Atlético Paranaense. A maioria da seleção joga tudo aqui agora, né? Paulinho entrou depois no lugar do Fernandinho, que estava até no Corinthians pouco tempo atrás. Bernard, que voltou pro Galo. Tinha o Oscar e o Hulk, que joga no Galo atualmente, né? E no lugar do Hulk entrou o Ramires, que já está aposentado. No ataque, tinha o Fred, matador, né? E depois, no segundo tempo, entrou o William. Então a escalação, repetindo de novo, era Júlio César, Maicon, Davi Luiz, Dante e Marcelo, Luiz Gustavo e Fernandinho, Bernard, Oscar, Hulk e Fred. No decorrer da partida, entraram Paulinho, Ramires e William. Agora a escalação da Alemanha. Manuel Neuer, monstro, Philipp Lahm, Boateng, Hummels e Howard. Daí tinha o Schweinsteiger, Khedira, Miller e Klose, né? Klose que, inclusive, se tornou o maior artilheiro das Copas. Fala aí, Caio. sacanagem, né? Sacanagem essa seleção. Hoje, comparando, não tinha nem como a gente acreditar na seleção brasileira. É muito forte, né? Nossa, né? Comparando aqui, se fizer igual a gente tem uma mania de fazer o mano a mano aqui, se fizer o mano a mano, eu tô achando que a Alemanha ganha, viu? Também. Uns 9-2 deve dar. No decorrer da partida, entrada Mertesacker, entrada também o Draxler, né? Que, se eu não me engano, acho que fez um gol. Não, foi o Schürrle. Foi o Mertesacker, entrou, o Draxler e o Schürrle. O técnico, né, da Alemanha era o Joachim Löw, e o do Brasil era Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Os gols foram de Miller aos 10 do primeiro tempo,
Miroslav Klose, passando o Ronaldo na artilharia geral das Copas do Mundo, com 22. Toni Kroos, aos 23, 22 minutos e 23, 1 minuto de diferença cada gol. 2 minutos depois, aos 25, saiu outro gol de Kroos. Kroos fez 2 gols nessa partida. E o Khedira completou um massacre aos 28 do primeiro tempo. Mas pensa que parou por aí? Nada. Não perca as contas, hein? Que no segundo tempo, Schürrle, que entrou depois, dando lugar de Klose, ainda marcou aos 23 e aos 33 do segundo tempo, decretando o 7. Só que o Oscar, aos 44, ali perto dos acréscimos, ele fez o gol de honra, que finalizou aí em 7-1 para a Alemanha. Então eu tô vendo aqui, Caio, eu assisti até esse gol do Khedira aqui, aos 28 do primeiro tempo, depois não assisti mais. Depois Você nem apagou da viu. minha memória. Segundo tempo você nem viu, né? Eu confesso que Nem vi. eu nunca mais vi um replay desse jogo. Nunca mais vi gol. Tentei deletar da minha memória, mas gol do Oscar, inclusive, que foi o gol mais inútil da história do futebol, né? Literalmente. Foi um gol que não serviu para nada, só para decretar um placar emblemático, né? Porque, fora isso, não serviu de nada. Depois desse jogo, o Brasil ainda disputou o terceiro e quarto lugar da Copa, lembra? Contra a Holanda. A Holanda que havia eliminado o Brasil na Copa anterior, lá na África do Sul, em 2010. E o Brasil tomou outro sacode, né? 3-0 para a Holanda, né? Um jogo também vergonhoso, que, no final das contas, acabou decretando a demissão de Felipão da seleção. Né? Logo depois, ele saiu, né, ao término da Copa do Mundo, dia 14 de julho de 2014, o Felipão já não era mais treinador da seleção. Naquele momento, por tudo que aconteceu, o Caio, você achou certo o Felipão sair? Ou ainda você, assim, por tudo o que a gente já viu, tudo que ele representa, por ser o último campeão, você acredita que ele deveria ter continuado e feito um outro trabalho? Não, ele tinha que ir embora. Não era nem para ele ter chegado, né, Fabinho? Também Porque acho. na época, para quem não lembra, ele era treinador do Palmeiras, que foi rebaixado em 2013. 2012, aliás, desculpa. 2012. Isso. Ele era o treinador que praticamente rebaixou o Palmeiras, ele saiu para ir para a seleção, só que ele estava fazendo um trabalho péssimo no Palmeiras. Então, por meritocracia, ele não era para ser o treinador dessa seleção. Confesso que na época eu não lembro quem poderia ser, mas não era o Felipão o nome da vez, e ficou muito claro que realmente não era, estava ultrapassado, fez bons trabalhos depois, é verdade, mas até hoje ele deixa a desejar em muitas coisas, né? O futebol acabou evoluindo bastante. Eu acho que o Felipão parou no tempo e contra os melhores treinadores do mundo, contra as melhores seleções do mundo, ele acabou sendo engolido contra a Alemanha. Faltou malandragem, principalmente, na minha opinião. O Felipão é um cara que sempre soube armar boas defesas. E num jogo contra a Alemanha, que a Alemanha era a favorita contra o Brasil, ele colocar o Bernard em vez de pôr mais um volante ou entrar com 3 zagueiros, eu acho que aí foi Sim. um erro fatal do Felipão. Realmente, né? O Felipão que sucedeu, que na verdade, sucedeu, tá certo. Na verdade, ele sucedeu o Mano Menezes, que era o treinador que a gente esperava que treinasse a seleção na Copa 2014, né? Era o nome cotado, mas acabou sendo demitido por má campanha também. E em seu lugar entrou o Felipão. Depois que o Felipão saiu, é até engraçado, né? Realmente a CBF sempre foi uma bagunça. Mas eles colocaram Dunga no lugar do Felipão. O Dunga assumiu a seleção logo na sequência, e eu nem lembrava disso, estava fazendo a pesquisa, nem lembrava que foi o Dunga de novo, né? Ele já tinha sido treinador em 2010, né, de 2007 até 2010, e aí trouxeram ele de novo, né, para a temporada de 2015. E aí o Brasil disputou a Copa América, né? Fez uma boa fase de grupos, estava vendo aqui, com 2 vitórias e uma derrota, mas caiu para o Paraguai, né? Um jogo que ficou marcado ali, que o Brasil não sabia muito bater pênalti não, viu? Ali foi tenso. Foi um Foi jogo esse jogo triste. dos pênaltis aí, que o Será que Elano foi esse ou perdeu, foi um foi? outro? Porque o Brasil parece que perdeu o Paraguai 2 vezes, né? Será que foi Vamos ver esse? aqui, rapidinho, vamos ver. Beleza. Vê aí, eu vou dando algumas informações aqui quando você pesquisa para nós aí.
Aí o Brasil perdeu para o Paraguai nas oitavas, e resultou em mais um baque, né, somado à conta da seleção brasileira. Aí em 2015 foi iniciadas as eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, que aconteceria em 2018, que aconteceu em 2018. Até a sexta partida do torneio, a seleção brasileira acumulava 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Até que a campanha estava ok, né? Com esse retrospecto, em meados de 2016, Dunga comandou o Brasil na disputa de uma edição especial da Copa América, em homenagem aos 100 anos da competição e também ao centenário da Conmebol, que foi conhecida naquele ano como a Copa América Centenário, né, que foi disputada nos Estados Unidos. Aí o Brasil, a Confederação Sul-Americana de Futebol, se uniu com a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, né, que é a CONCACAF, e organizarem esse torneio. Mas foi um desastre. Foi um desastre para o Brasil. A seleção não passou sequer da fase de grupos nessa Copa América Centenário. Ficou na terceira colocação, atrás de Peru e Equador. Não, olha, para vocês terem uma ideia, né? Que foram primeiro e segundo colocados, respectivamente. Somados ao mau desempenho nas eliminatórias e a saída precoce da Copa América Centenário, foi a gota d'água para a CBF e Dunga, em 2016, foi demitido 2 dias após a eliminação do país do campeonato. Então Dunga ficou quase nem um ano direito aí e já acabou saindo da seleção. Achou aí do Paraguai? Achei, ó, em 2015 o Brasil perdeu nos pênaltis para o Paraguai. Douglas Costa e Everton Ribeiro perderam os pênaltis e o Paraguai venceu por 4-3. Eu Eu acho. tava confundindo com o jogo que o Elano errou o pênalti, Isso, foi 2011, acho que o né? Neymar, o Fred, foi 2011 esse aí. 2011. Isso. É que foi Paraguai também, se eu não me engano, né? Também. É por isso. Eu tava confundindo os dois. Os dois foram nos pênaltis, só que 2011 foi pior, porque o Brasil não acertou nenhuma. Tava isolando todas, exatamente. Aí, depois de reunião para lá, reunião para cá, né, em setembro de 2016, um técnico que o Caio conhece muito bem, né, que fez sucesso no time que ele torce, que foi o Tite, né? Em setembro de 2016, Adenor Bach assume a seleção brasileira. Na época, você ficou feliz com a contratação do Tite, o Caio? Não fiquei porque ele saiu do Corinthians, mas era o Ah, treinador sim, é que lógico. merecia mesmo. Desde 2014, eu acho que depois da Copa já era o nome para Sim, ser o treinador. Tinha sido campeão da Libertadores, campeão do mundo. Posteriormente, ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians. Era quase unanimidade no Brasil que o Tite deveria ser o treinador da seleção brasileira. Então, depois do Dunga, que foi uma péssima escolha, a escolha do Tite foi certa. verdade. E nas eliminatórias para a Copa de 2018, a seleção comandada pelo Tite, que fez uma reformulação também totalmente diferente. A seleção de Dunga com a seleção do Tite era outra, já outros nomes também, jogadores mais jovens. E o Brasil ficou 10 pontos à frente do segundo colocado, que na ocasião foi o Uruguai, naquelas eliminatórias. Foram 9 vitórias e 2 empates, nos 11 jogos que aconteceram após sua chegada. E o ânimo, né, para a disputa da Copa do Mundo da Rússia em 2018 foi aumentado em nível extremo, né? Se a torcida estava empolgada em 2014, em 2018, com essa campanha nas eliminatórias, nossa, eu era um deles que estava empolgado também com o Brasil rumo ao hexacampeonato, né? Aí o Tite reformulou, convocou apenas 6 jogadores presentes no fatídico 7-1, né, para a disputa das eliminatórias, que eram Marcelo, Thiago Silva, Fernandinho, Paulinho, William e Neymar, que ficaram até a disputa do Mundial em 2018. Então esses foram os únicos nomes que se manteram, né, daquele 7-1. O Neymar nem tanto porque ele não estava no jogo em si, né, ele tinha sido lesionado, mas estava o Bernard no lugar, mas ele fez parte, né, daquela seleção de 2014. Como vocês sabem, o hexacampeonato não foi conquistado, né, Bucaio? Infelizmente, a gente parou nas quartas de final, perdendo para a Bélgica, né? Um time sensação daquela Copa do Mundo na Rússia. Né? O Brasil também não fez assim uma Copa de encher os olhos, mas a gente imaginava, né, que poderia ir mais longe, mas acabou parando na Bélgica. Mas o sofreu para ganhar na fase de grupos também, na sequência, mas novamente mais uma triste, né? Mais uma triste notícia aí para os brasileiros, que foi mais uma queda para um time europeu,
né? Algo que acontece já desde 2006. E foi o pior desempenho, né, do Brasil, foi um empate, com um gol para cada lado diante da Suíça. Um jogo horroroso. Você lembra desse jogo, Caio? Foi. Na Lembro. estreia? Golaço do Felipe Coutinho, primeiro gol, Foi mas mesmo. depois foi um jogo horroroso. Eu acho que aquele jogo foi o pior, porque contra a Bélgica, o Brasil até que jogou bem, né? Pelas chances ali. Principalmente no segundo tempo. Verdade, o Brasil teve muita chance, Courtois pegou até pensamento, pegou tudo ali, só não pegou o chute do Renato Augusto, né? Que fez um gol ali. Ainda o Brasil teve a chance de empatar o jogo, até virar, mas infelizmente aquele dia era dos belgas, né? Renato E o Augusto Brasil não quase fez conseguiu. o segundo, inclusive, quase buscou o empate ali, chapou uma, a bola passou muito perto da trave. Enfim, não era para ser. É. Aí em 2019, né, passado aí o ano de Copa, o Brasil disputaria uma Copa América aqui no Brasil, né, que foi disputada a decisão no Maracanã. E a equipe do Tite derrotou o Peru, né, por 3-1 na decisão e conquistou. Foi 3-1? Foi. Acho que foi, deixa eu ver aqui, Foi peraí. 3-1, eu vejo aqui para você, vamos lá. Vamos ver. Da Copa América 2019. 3-1. 3-1. 3-1. Ó, a memória tá boa ainda. Gols de Cebolinha, Everton. Gabriel Jesus e Richarlison. O Pombo. E o Guerreiro fez o gol de honra do Peru. Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Eu fui num jogo dessa Copa América, inclusive foi Brasil e Peru, só que foi o jogo da primeira fase que foi na Arena Corinthians. O Brasil ganhou de 5-0 esse jogo. Eu Memória lembro, uma bem goleada. especial que eu tenho. Foi bem Que legal. legal. Bacana, uma experiência boa. Você fez parte, né, dessa campanha aí do Brasil. Fiz parte. Primeiro jogo que eu fui da seleção na minha vida, estava muito empolgado e valeu muito a pena. Uma sensação bem diferente do que assistir um jogo de clube. É muito legal mesmo. Recomendo. E aí, Caio, se a torcida já estava feliz demais, confiante com a seleção do Tite, o Brasil jogava um futebol bonito, futebol para cima. Lembrando que essa Copa América o Brasil ganhou sem o Neymar, né? Tinha aquela mania de falar Neymar dependência, mas o protagonista foi Everton Cebolinha, jogando muito naquela competição. E aí o Brasil foi melhor ainda nas eliminatórias. Lembrando que o Brasil fez 45 pontos, uma campanha histórica, né, passando inclusive a pontuação da Argentina, que até então era a detentora da maior campanha de eliminatórias realizada em 2002, e o Brasil, 45 pontos, passou a Argentina. Na história dos pontos corridos, né, das eliminatórias. 14 vitórias, 3 empates e, novamente, nenhuma derrota nas eliminatórias para a Copa de 2022. A Argentina, na ocasião, em 2002, ela fez 43 pontos. Então, o Brasil fez 2 pontos a mais nessas eliminatórias para a Copa de 2022. E aí, chegou na Copa, né, recentemente aí, nesse meio tempo passou muita coisa, passou pandemia, passou momentos assim de turbulências, o futebol parou, mas a seleção brasileira disputou a Copa do Mundo no Catar, né, em dezembro. Foi diferente, porque a gente está acostumado no meio do ano, mas por conta do clima, muito quente, passou quase perto do Natal, né, a Copa do Mundo 2022, recente ainda, né, há 2 anos atrás, e o Brasil estava indo naquelas, indo bem, fez uma fase de grupos assim, até que boa, né? Apesar de perder para Camarões no terceiro jogo com o time reserva, o Brasil até que estava indo bem, mas depois de golear a Coreia, chegou nas quartas de final. E novamente, um time europeu, né? A Croácia. A Croácia que o Brasil havia vencido lá na Copa de 2014, jogando em casa. E esse jogo faltou acho que 13 minutos, né, de paciência, né, Caio? Pra segurar o jogo, Faltou, né? faltou malandragem, né? Porque Faltou. o próprio Neymar fala, né? Quando a Croácia empata, pô, faltam 4 minutos, né? Vamos segurar. E beleza, deram espaço, deram bobeira. Pô, ali o Casimiro, o Fred, quem tivesse perto, é, óbvio que não era para machucar o cara, mas era para capotar o atacante que tava puxando o contra-ataque da Croácia. Se fosse expulso, pô, depois pensa no outro jogo,
era crucial o lance. E com o gol da Croácia, o psicológico todo foi a favor da Croácia para as penalidades e foi o que aconteceu, né? Acabamos perdendo ali. Esse jogo aí, com certeza, foi, pelo menos na minha opinião, foi muito mais incompetência da seleção do que em 2018. Em 2018 a seleção criou bastante, mas em 2022, uma das poucas chances que teve, o Neymar fez. O Neymar foi decisivo, foi importante. O Neymar que é tão criticado, só que faltou malandragem da seleção brasileira. Seleção de alguns anos atrás, com certeza não teria tomado esse gol no finzinho do jogo. Então, mostrando que as gerações atuais aí da seleção tá deixando muito a desejar, Fabinho. Verdade, Caio, realmente faltou malandragem, né? Faltou experiência para a seleção mesmo, apesar de ter jogadores experientes, mas digo assim, de saber segurar o jogo. Faltavam só 3 minutos. O Brasil ia carimbar a vaga para a semifinal, né? Não sabemos se o Brasil conquistaria o hexacampeonato, porque tinha ainda na frente ali França ou Argentina, que, na minha opinião, eram mais favoritas ainda e acabaram fazendo a grande decisão, né? Uma das maiores finais de Copas do Mundo da história, um 4-3 ali, alucinante, né? Não, 3-3, né? Foi 3-3, né? 3-3 foi 4-3. 4-3. 4-3, isso. Um O... jogo surreal. Se o Brasil passasse da Croácia, seria Brasil e Argentina na semifinal da Copa. Pensou? Seria Só um isso, né? jogaço. Só isso. Jogaço. Só isso. Brasil e Argentina, em Copa do Mundo aí. E aí, né, infelizmente, o Brasil acabou perdendo para a Croácia nas penalidades, saiu de mais uma Copa do É, Mundo. só uma correção, desculpa, eu te induzi ao erro. A final da Copa foi 3-3 e a Foi para os Argentina pênaltis, né? ganhou nos pênaltis por 4-2. Ah, sim. Ó, pessoal, vocês perdoam a gente porque é tanto número que a gente confunde, viu? É tanta data, né, Faz Caio? parte. Faz Ainda parte. bem que, A ainda gente bem que a gente tem o Google aqui, a gente pesquisa rapidinho e tira a dúvida. A gente está fazendo aqui um panorama da seleção brasileira de 2014 até 2024, é muita coisa que aconteceu. E a gente trazendo só os tópicos assim mais importantes, né? Porque se for contar tudo, é muita coisa. Aí a Copa do Mundo de 2022 terminou, né? Em janeiro de 2023, o Tite já não era mais o treinador. E aí começou uma bagunça, né? Porque todo mundo achava que o substituto de Tite seria Carlo Ancelotti, técnico do forte Real Madrid, do poderoso Real Madrid, e já está dado como certo que o Ancelotti seria o treinador da seleção brasileira. No final não aconteceu, né, Caio? Ancelotti nunca sequer chegou perto de ser treinador da seleção brasileira. Realmente acabou sendo um fake news de muito mau gosto, né? Acabou não acontecendo, não veio, não teve negócio fechado. E em seu lugar entrou Fernando Diniz, né? Um nome também que ninguém imaginava que estaria na seleção nesse momento, né? Já foi cogitado alguns anos atrás, mas no momento que ele assumiu, ninguém imaginaria. E o Diniz, em 6 partidas pelas eliminatórias, venceu apenas 2 jogos, empatou 1 e perdeu 3. Uma campanha ruim do Diniz nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né, de 2026, e não começou bem, não. E esses maus resultados acabaram deixando o Brasil na 6ª posição das eliminatórias para a Copa do Mundo. E aí acontece, né, até o momento o Brasil ainda está em 6º colocado nas eliminatórias. Aí as eliminatórias voltam ainda esse ano e aí vamos ver se o Brasil melhora agora com o Dorival Júnior no comando e com uma seleção nova, né? Mas com o Diniz não deu muito certo, não. Aí com a saída de Diniz, chegou o Dorival Júnior, um nome que segue no comando da nossa seleção brasileira e a gente torce para que ele possa fazer um trabalho ainda melhor, né? Nos amistosos aí, teve alguns resultados bons, alguns assim que deixou um pouco a desejar. Estamos aí no meio da Copa América, mas Dorival Júnior é um técnico assim que tem uma experiência muito boa, tem bons trabalhos. Recentemente conquistou aí a Copa do Brasil com o São Paulo, com o Flamengo e a Libertadores também com o Flamengo. Então é o técnico aí que merecia estar onde está e a gente torce para que ele possa desempenhar o seu melhor papel ali à frente do comando da seleção brasileira. Aí eu queria que você falasse agora para a gente, Caio, sobre esse panorama, né? Após a saída de Tite, a bagunça que virou o comando técnico da seleção. Primeiro era Ancelotti, depois veio o Diniz. A pessoa dorme sonhando com o Ancelotti e acorda com o Diniz. Depois sai Diniz após resultados ruins, né? A seleção, 3 derrotas ali que acabaram
decretando o Brasil ficar fora do G4, né, das eliminatórias. Mas aí, depois do Diniz, veio Dorival Júnior. Queria que você falasse a sua opinião pós saída de Tite até a chegada do Dorival. O que você... A sua análise, na verdade, né, sobre tudo o que aconteceu. Eu nunca acreditei que o Ancelotti assumiria a seleção brasileira. Para mim era nítido que era um blefe, uma tentativa ali meio que forçada da direção da CBF. O cara deixar para trás o melhor time do mundo, que está conquistando tudo, para vir para uma bagunça que é a CBF, infelizmente, nos últimos anos. Para mim era muito difícil de acreditar e de compreender, e realmente, no fim das contas, foi o que aconteceu. O Ancelotti tomou a melhor decisão que ele podia, porque vir para cá talvez seria um tiro na água para ele. A bagunça, a desorganização, por vários momentos é falado de corrupção na CBF, então ele está no melhor time do mundo, com a melhor administração, com a melhor organização, então ele tem que ficar por lá mesmo, ele estava certíssimo, e para mim era muito claro que não aconteceria essa contratação. Assim como em 2014, né, depois da Copa, a seleção errou na escolha do treinador. O Fernando Diniz, eu não sou um expert em futebol, Fabinho, eu gosto muito de futebol, é o que eu mais vejo na minha vida desde que eu me entendo por gente. Só que o Fernando Diniz é um bom treinador para time que ele comanda todo dia, que ele tá com os jogadores todo dia. Seleção brasileira são 4, 5 dias ali entre um amistoso e outro e cada um vai pro seu time. Ele não consegue ali implementar o jogo dele na seleção. Para mim, vai ser muito difícil. Acho que o Fernando Diniz ele vai ter que se moldar muito durante a carreira para ele ter a oportunidade e a competência de fazer um bom trabalho por alguma seleção. Para mim, ele é um cara em início de carreira. Ainda nesse início de carreira, ele assumir uma seleção brasileira era um fardo muito pesado. E, modéstia à parte, não estou querendo dizer que eu sei mais que os outros, mas era muito claro para mim e para muita gente que seria também outro tiro na água a contratação do Fernando Diniz para a seleção brasileira. Deu tudo errado, fez uma péssima eliminatórias, amistosos também, perdeu para seleções ali de baixíssima expressão, e agora eu tenho um pouco mais de expectativa com a chegada do Dorival Júnior. Já enfrentou adversários mais complicados que o próprio Fernando Diniz, ganhou da Inglaterra, empatou com a Espanha, fazendo uma partida interessante também, principalmente contra a Inglaterra, contra a Espanha nem tanto, mas o resultado no fim das contas acabou sendo interessante. São confrontos que são confrontos de Copa do Mundo, esses são os amistosos interessantes da seleção jogar. Teve outros amistosos, deu uma escorregada contra os Estados Unidos, foi bem contra o México, um jogo muito movimentado também, só que é um cara que entende o que é a seleção brasileira, é um cara que é mais experiente, é um cara que sabe que também não pode querer implementar muita coisa, querer implementar um estilo de jogo muito próprio, muito de si. Eu acho que o Dorival Júnior ele sabe muito bem fazer esse arroz com feijão. Você sabe perfeitamente o que ele fez no São Paulo, uma equipe que era um bom time, mas em comparação com outras equipes, o São Paulo tirou o Flamengo, que tem um elenco muito mais forte, o Palmeiras, que é um dos maiores elencos aí da América do Sul. Então, o Dorival Júnior, ele sabe utilizar o que ele tem e ele sabe extrair o melhor dos jogadores que ele tem. Então, eu acho que ele tem tudo, eu acho que ele tem tudo para fazer um trabalho mais interessante do que o Fernando Diniz. Não é muito difícil, né, ele fazer um trabalho melhor que o Fernando Diniz, mas eu acho que ele pode fazer uma boa Copa América, né? Tá rolando essa Copa América e acho que ele tem tudo para ter bons resultados na Copa América, nas eliminatórias e quem sabe chegar aí empolgado para a Copa. Por enquanto, eu não tenho nenhuma expectativa para 2026, mas que o trabalho tem tudo para ser bem feito pelo Dorival, isso tem. Falou tudo, Caião, realmente é isso. É isso, a gente imagina que potencial o Dorival tem para fazer um bom trabalho, já provou isso nos clubes, né? E eu digo que a história do Dorival, ela daria um enredo de cinema, né, nos últimos anos dele. Porque ele estava no Flamengo bem, né, conquistou a Copa América, conquistou a Libertadores da América, conquistou a Copa do Brasil,
né, jogando muito, o Flamengo voando, e aí o Flamengo expulsou ele pela porta dos fundos, né? Então te descartou o Dorival, e depois ele foi para o São Paulo, né? O São Paulo que vinha ali mal das pernas, oscilava bastante, como o São Paulo fez muito isso, né, nos últimos anos. Eu, como torcedor, sofri muito, né, com o São Paulo nessa década, mas realmente nos últimos anos o São Paulo vem se firmando bem, principalmente depois que o Casares assume a presidência do time, recolocou o São Paulo na briga de títulos, né? O São Paulo é um time que briga por títulos agora, e com o Dorival não foi diferente, né? O Dorival chegou e colocou o São Paulo nessa Copa do Brasil. No começo ainda não colocaria o São Paulo como um dos favoritos, mas foi avançando, avançando, passou contra o Sport, um jogo dificílimo, que acabou tomando uma virada no Morumbi ali, e aí o, o São Paulo conquistou nos pênaltis, né? Mas depois o Brasil passou pelo Flamengo não, passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, e na final ganhou do poderoso Flamengo, né? Então realmente foi uma campanha histórica, eu senti muito quando o Dorival saiu, né? Mas fiquei feliz que ele merecia, né, estar na seleção brasileira. E realmente é isso. É um enredo de um filme que daria uma baita história. Foi escorraçado no Flamengo, vitorioso no São Paulo, e eu torço muito para que ele seja um dos maiores técnicos da seleção brasileira dos últimos tempos. Agora, Caio, eu vou colocar um vídeo aqui do nosso amigo Marco Tucci, que ele infelizmente não pôde participar com a gente hoje, mas deixou um vídeo aqui comentando a experiência dele naquele fatídico 7-1. Meu Deus do céu, vamos ver. Fala, Bora lá. Marcão. Salve, galera do Esporte no Ar, beleza? Quem fala aqui é o jornalista Marco Tucci. Como vocês estão bem? Tô com essa camisa aqui, ó, Brasil 70, México, que é uma relíquia que o Pelé assinou. Um dia um parceiro médico aí conheci o Pelé, fiquei com essa relíquia aqui. Então é isso, né? Primeiramente dizer que é um orgulho muito grande. Muito obrigado ao Fabinho, toda a galera aí do Esporte no Ar, poder me convidar para participar. Queria participar no programa inteiro com vocês, mas enfim, infelizmente essa vez não vai rolar, não rolou, mas tenho certeza que será um programa grandioso com os mestres aí do jornalismo esportivo do Brasil. Na próxima tô dentro. Vamos lá, vamos pro assunto. O assunto é 7-1. Eu quero contar uma história curiosa para vocês. Nessa época aí do 7-1 eu trabalhava como editor online no Diário de São Paulo, né, o antigo Diário Popular. E aí foi assim, né, resolvi dar uma folga pro pessoal, né, uma folga um pouco maior, né, deixa comigo e mais um ou dois caras, né, puta merda, desculpe até o palavrão, mas o negócio foi complicado, né, um dia marcante, épico, infelizmente inesquecível pelo lado negativo, né, então ficou eu e mais dois rapazes e uma menina ajudando também na criação, no marketing. E foi isso, né? Na verdade, eu precisava da equipe inteira fazer essa cobertura, porque foi um abalo geral na redação. Aquela época de minuto a minuto também, então era um gol atrás do outro, um olhando para a cara do outro em choque. Foi uma cobertura bem confusa, né? Mas que trouxe grande aprendizado, né? Então acho que são dias tristes no futebol que trazem também grandes aprendizados aos times, né? Aos torcedores, é isso, né? Um dia de vitória, um dia de derrota. E esse é o futebol e essa é a vida, né? Mas é isso aí, né? Acho que, infelizmente, o Brasil também, depois disso, não viveu grandes momentos, né? Eu que tenho 36 anos, então, assim, peguei grandes seleções, a de 94, de 2002. Sinto muita falta, viu? O Brasil refém de um jogador, seja Neymar, seja Vinícius Júnior. Era o conjunto, né, cara? Eram os laterais, era Roberto Carlos, era Cafu, era o meio campo com o Rivaldo, Ronaldinho, aí já Romário na frente, enfim, Ronaldo Fenômeno, muitos craques, né? Que acho que hoje em dia o Brasil tá com muita mídia e pouco futebol, né? Então vamos torcer aí que esse feijão com arroz do Dorival dê um caldo maior, tá bom? E por dias melhores. Grande abraço pra vocês. Valeu, ó. E por enquanto a Argentina tá na nossa frente, mas acredito que o Brasil tem potencial, né? Tem que fazer essa limpeza também em relação à CBF e tal, tem muita coisa por, né? Além, né, das quatro linhas que eu acho que precisa evoluir. Mas vamos nessa. Valeu? Um abraço do Marco aqui.
Valeu, grande Marco Tucci. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no canal Esporte no Ar. Espero que na próxima você esteja aqui com a gente, né, ao vivo, aqui na nossa live, né? Então, muito obrigado, Marcos. Contou a história, Marco Tucci contou a história dele, grande jornalista, grande torcedor do Palmeiras e também grande entendedor de futebol e de outros esportes. O Marcão ele domina bastante as outras modalidades. Então, um abraço para você, Marco, e muito obrigado pela participação e essa história que você compartilhou com a gente aí desse dia do 7-1 e também do futuro da seleção brasileira. E aproveitando, também queria agradecer a participação do meu amigo Caio Bezerra, que se dispôs a participar do nosso canal aqui no Esporte no Ar. E novamente queria deixar aqui as redes do Caio, ó. Esse é o Instagram, né? Tá certinho, né? Perfeito, Caio exatamente. Bezerra. Então sigam o Caio lá, gente, ó. Sigam ele lá no Instagram e sigam também o canal R-City também, com conteúdos muito legais, com coletivas dos treinadores após o jogo, comentários, resenha. É muito bacana, vocês vão gostar, viu? Então sigam lá o canal R-City no Instagram e também no YouTube, canal R-City. Sigam, que é muito legal. E muito obrigado, viu, Caio, por participar com a gente, de falar desse momento triste, mas a conversa se rendeu, foi descontraída, e eu espero que o pessoal que assista agora ou assista depois goste, né, dessa nossa singela homenagem a esse fatídico dia, mas também falando sobre o futuro da nossa seleção brasileira, que é muito importante. Valeu, Caião. Sem dúvida, a conversa foi muito mais animada do que o dia daquele jogo. Total. E o Tucci, ele falou sobre o feijão com arroz do Dorival e sobre ensinamentos, né, Tomara? E eu acho que a seleção até hoje não aprendeu com o 7-1. Que aprenda nesse ciclo até 2026 para fazer uma grande Copa, quem sabe finalmente chegar no hexacampeonato. Fabinho, agradeço muito pela participação, pelo convite, tá? Um prazer estar aqui com você, resenhando, falando de futebol e estaremos em uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou e até a próxima, gente. Um grande abraço. Valeu, Caio. Valeu a todos que acompanharam a gente, que vão acompanhar ainda aqui o nosso vídeo especial aqui dos 10 anos do 7-1, gente. 8 de julho de 2014. Hoje, 8 de julho de 2024, 10 anos. Há 10 anos atrás eu tinha mais cabelo, viu? Só para relembrar assim. A gente era mais jovem, né? O Caio tinha 18 anos, eu também tinha 18, então eram outras épocas também, a gente era mais jovem, mas a paixão pela seleção brasileira continua a mesma, né, Caio? Sem dúvida, não mudou não. Pelo menos da minha parte não mudou nem um pouquinho. É isso aí, gente. Forte abraço. Continue curtindo aí a Eurocopa, a Copa América. Tá chegando aí mês de julho as Olimpíadas lá em Paris. Nossa, a gente vai falar muito de Olimpíadas aqui no Esporte no Ar. Então, continuem ligados aí que em breve vem mais conteúdo especial. Forte abraço.